Olá, meu nome é Rubens e eu vou te convidar hoje para um papo de irmãos. Santo ou pecador? Todo mundo é pecador? Tem como ser santo? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo. Bom, o papo é de que muitas pessoas têm o costume de dizer que porque alguém cometeu algum pecado, ele é um pecador. Então, criou-se a ideia na mente das pessoas que qualquer um que por qualquer motivo cometa uma falha, esta pessoa é uma pessoa que é pecadora. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Santo não é aquele que não tem pecado nele. Santidade não é ausência de erro. Santidade é consagração, separação a Deus. Então, nesse caso, qualquer um pode se consagrar a Deus. O que é se consagrar a Deus? É uma palavra bonita. Você vivia a sua vida para você mesmo. Você vivia segundo as suas regras, segundo a sua justiça, segundo os ditames deste mundo, segundo o que a população no geral dizia, o que era bom ou mal. Quando você conhece a verdade do Evangelho, você aprende as palavras do Messias e isso te dá uma outra orientação. Você começa a perceber um outro reino e esse outro reino tem novas regras. E você pode se consagrar, se separar para este Deus, deste reino que você está descobrindo, que está conhecendo, e a partir de agora você vai andar segundo a vontade dele, segundo os ditames dele. Isso é se santificar, se separar, se consagrar a este Deus, abandonando as práticas que você tinha no mundo, abandonando os costumes que você aprendeu dos seus pais. Pedro fala disso. Muito bem, então santidade não é ausência completa de erro ou de pecado, não. Da mesma forma que ser pecador não é cometer algum pecado. Eu vou usar um trecho das palavras do apóstolo João para elucidar melhor isso. No primeiro capítulo do primeiro livro de João, ele diz o seguinte, a primeira carta dele. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o apóstolo João está confirmando que na igreja verdadeira, a única igreja do Messias, os irmãos sim acabavam falhando, errando. Aliás, a palavra pecado tem essa conotação. Quando você transgride a vontade de Deus, você erra, você falha. Tem algumas traduções que utilizam a ideia de você errar o alvo. Então você tinha um propósito, uma missão, que era fazer a vontade de Deus. E naquele ponto você falhou, você pecou. Se o irmão pecasse na verdadeira igreja, ele confessaria para os irmãos os pecados, ele mudaria sua conduta, não permaneceria naquela conduta e ele seria purificado, ou seja, ele voltaria a ter uma conduta, porque o Espírito Santo o auxiliaria nisso, santa, separada, não suja como a que ele teve naquele momento. Então entenda a diferença entre santidade e cometer pecados. Tudo bem? O santo comete pecados, infelizmente, ainda neste mundo, sim. Agora, ele é um pecador porque ele cometeu pecado? Não. Olha o que João ainda fala na mesma carta, no capítulo 3. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Quando você tem na sua vida uma conduta que você sabe que é contrária à vontade de Deus, que você sabe que é contrária aos mandamentos do Messias, e você vive naquela prática, você está vivendo um pecado, você tem um pecado, uma conduta pecaminosa. Isso torna você um pecador. Não é uma falha. Você se torna um pecador porque você pratica aquele erro. E por ser praticante, por não se arrepender, por não abandoná-lo, você é um pecador. Esta conduta impede que você faça parte do reino. E se você não a percebe é porque você ainda não nasceu de novo. O Espírito não incomoda a sua consciência, ela está cauterizada. E se você nasceu de novo, você está abandonando o verdadeiro caminho, você está voltando para o vômito, como dizia Pedro. É a porca lavada voltando para a lama. Esse é o erro. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não comete pecado? Ou você poderia perguntar para alguém que diz que segue a vontade de Deus. Então você não comete pecado nenhum, você é santo, você é perfeito.
O que é um erro? Porque essa é a forma do mundo pensar. Então, porque ele é santo, ele não comete pecado. Claro que ele comete. Mas ele é santo porque ele é consagrado a Deus. Ele se separou, ele não anda na mesma conduta das outras pessoas deste mundo e ele passou a fazer a conduta dos apóstolos, fazer a conduta dos discípulos. Ele se unificou a mesmos ideais, as mesmas ideias, as mesmas práticas dos irmãos. E aí se tornou um com eles. Quando você faz isso, você não está na prática do mundo. Você não faz as mesmas coisas. Ah, mas isso é parar de ouvir música? Não tem nada a ver. Então eu tenho que ouvir música gospel. Gente, música gospel é muitas vezes pior do que música do mundo. Acaba seduzindo o seu coração para erros. Infelizmente, essa é a verdade. É que nem eu vi falando. O que é ser do mundo? É andar na mesma soberba, na mesma vontade, nos mesmos desejos, nas mesmas inclinações e não se importar com a vontade de Deus. O mundo é assim. O mundo se importa com a própria vontade. Então, quando a pessoa fala vai com Deus, ela quer que haja um Deus que proteja aquela pessoa no caminho dela. Por quê? Porque é o interesse dela que está em jogo. Mas o interesse desse Deus pouco importa. Quando você pede que Deus me ajude nisso, você quer que Deus te ajude, mas você está pouco se lixando para a vontade desse Deus que você deve fazer. E essa é a ideia de alguém santificado, é alguém que para de se importar consigo mesmo e coloca Deus em primeiro lugar. Quando você faz isso, você se consagrou a esse Deus, você é santo, você se separou, você está numa direção contrária do mundo. E infelizmente você vai ainda neste mundo, infelizmente, e deve incomodar você. Se de fato você é um convertido, isso vai te trazer um incômodo muito profundo quando você falhar. Quando você perceber que fez algo que deixou seu pai triste, quando você perceber que fez algo que pode ter erguido a ira do seu pai contra você, isso vai te machucar, porque você não queria ter feito isso contra seu pai. Seu pai te ama demais, o seu irmão mais velho, o Messias, te ama demais, eles não mereciam o que você fez. Então eles há um profundo constrangimento e uma vontade correta e justa e pontual de abandonar aquela prática. É diferente do pecador. O pecador quer saber, isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Por quê? E aí quando você fala, olha, os irmãos não faziam isso. Mas eu não vejo nada demais. Então faz, meu. Faz. Você quer que alguém concorde com o seu erro. O que você está procurando, você que é pecador, você quer que alguém concorde com o seu erro. E é por isso que até Paulo cita a respeito das pessoas que ajuntarão mestres e doutores para concordar com a sua própria concupiscência. E a concupiscência é uma vontade muito forte de fazer a vontade da carne. Então você quer fazer aquilo e você quer se convencer e espera que ache alguém, né, e tá cheio de gente assim, que possa te dizer que não tem nada demais daquilo que você está fazendo. Então o pecador pensa assim. Né? Ele é uma pessoa de duplo ânimo, né? Ele é uma pessoa que está animada, duplo ânimo, tem duplo anima, duplo espírito. Ele tem a vontade de fazer a vontade de Deus, mas ele não consegue deixar de fazer a vontade do mundo. Um pecador costuma ser assim, um pecador que vai nas instituições, ou um pecador que diz acreditar em Deus, ou mesmo quem saiu da instituição, está em casa dizendo eu sou a igreja, mas ele tem a própria vontade dele. Muitas vezes essa vontade, ele pouco se importa em saber se essa vontade é compatível com a vontade de Deus. Então, sim, a pessoa que se converte a Deus deve ser, não pode, deve ser santa, deve ser consagrada, deve se separar para Deus. E a partir daquele momento, ela vai procurar fazer aquilo que é agradável a Deus, não a ela. Ela fica em segundo plano. Sempre a vontade de Deus é mais forte na vida dela. Isso é consagração, isso é santidade. Agora, eu vou cometer pecados? Infelizmente eu vou. Não quero. Mas vai acabar acontecendo, e quando acontecer eu tenho que me confessar com os meus irmãos, eu tenho que mudar a minha atitude e arrependimento para que eu seja purificado daquele mal. Mas e se eu tenho uma conduta que é contrária à vontade de Deus e permaneço nela? Aí sim, aí nesse caso você é um pecador, você é um rebelde. Seu pai está dizendo para você, filho, pare de fazer tal coisa, e você está dizendo, não paro. Filho, não faça isso que não me agrada, não importa. Isso é rebeldia, isso é ser pecador. Entendeu a diferença? Então você que procura fazer a vontade de Deus, não fique se culpando, porque alguém diz, mas você também comete pecado, você é pecador. Não, você não é. E se é, deixe de ser. Amanhã, agora, nesse momento, arrependa-se dessa conduta. Se você é um adúltero, está no segundo ou terceiro casamento, e o evangelho ensinou para você que é errado, infelizmente abandone essa conduta. Eu digo infelizmente para você. Neste momento, vai ser difícil. Procure irmãos que possam te ajudar. Mas você vai estar juntando tesouros no céu. E lá sim, você vai usufruir do esforço que você fez agora. Porque como disse o Messias, o reino de Deus é tomado à força.
Só os que são violentos, só os que fazem força, aqueles que estão dispostos a carregar a cruz, que estão dispostos a andar pelo caminho apertado, é os que entram. Se esforce nisso e divida o seu fardo com os irmãos. Tá bem? Espero ter ficado claro o que é ser santo, o que é ser pecador, o que é cometer pecado. Outra coisa que eu não quero deixar passar. Jesus disse a seguinte passagem, agora eu quero lembrar vocês. Estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e com seus discípulos. Essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 9. Os fariseus, vendo isto, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo-o, disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu já vi gente falar na internet, em outros lugares, que ele, sendo pecador, ele é alvo do amor de Deus. Tá, ele é um alvo, mas Jesus não veio até você para você permanecer na conduta do pecado. Porque pecado é uma doença nessa figura de linguagem que Jesus usou. Pecado é a doença. Você é o doente. Ele é o médico. Ele quer curar você ou ele quer manter você na mesma conduta? Ótimo. Então, se você entendeu que essa conduta sua é um pecado e você é um pecador, Jesus quer tirar você dessa condição, te transformando em alguém santo. Então, ele não quer que você permaneça no pecado. Ele te encontrou assim, ele foi até você para tirar você do pecado. Ele foi até você para te curar dessa doença que leva à morte, que é a prática do pecado. Então, cuidado, não fique se autoconvencendo que, não, eu sou pecador, então tá tudo bem para mim. Se você mude. Não fique batendo no peito quando eu vejo muita gente dizendo, eu sou pecador. Então, se você é pecador, mude. Se você sabe que você tem uma conduta que é prática contrária à vontade de Deus, abandone. Essa é a palavra que saiu da boca do Messias. Arrependa-se. Foi isso que Jonas foi pregar em Nínive. Quando Jonas entrou na cidade de Nínive, e se assemelha ao Messias, ele entrou dizendo para as pessoas o mal que elas estavam fazendo e o que Deus pretendia fazer com elas. E elas abandonaram as suas práticas ruins, a sua má conduta, aquilo que era contrário à vontade de Deus, e Deus voltou atrás no que ele pretendia fazer. É exatamente essa figura que deve estar sobre você agora. Você tem uma prática contrária à vontade do seu Deus, seja ela qual for. A sua consciência doa. Conforme você vai adquirindo conhecimento, esse conhecimento liberta você, liberta da prática do pecado. Se você sabe que é errado na sua vida se sentar à roda de pessoas que estão cultuando deuses estranhos, mas eu gostava tanto dessa festa, mas você sabe que aquilo ali tem a ver com culto pagão. Por que você está no meio disso? Você acha que Deus não se importa, ele não está nem aí. Não está doendo a sua consciência? Se você teve o conhecimento dessa verdade, se liberte da prática. Esse é só um exemplo, tá bem? Se você acha que esse vídeo te ajudou, por favor, compartilhe com outras pessoas. Faça seus comentários aí, dê sugestões de novos vídeos. A intenção aqui não é doutrinar ninguém, é compartilhar, é um bate-papo de irmãos. Também porque nós só temos um Senhor, que é o Messias. Esse canal ele não é e não vai ser um fruto de ganho para mim, eu não tenho interesse nenhum monetário nesse canal, nem vou ter, nunca. É um prazer para mim compartilhar o conhecimento que veio até mim até hoje, e eu espero que você possa, quando você quiser fazer contato com a gente, eu vou deixar o e-mail aí, fique à vontade, tá bem? Que Deus abençoe você, a sua casa, que haja paz, e lembre-se, se santifique e deixe de ser um pecador, ok? Paz a você.